Agronegócios. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Os alimentos estão mais caros, principalmente porque os preços dos insumos para produzi-los aumentaram de forma significativa durante a pandemia. No caso de alguns fertilizantes, por exemplo, como o potássio, o reajuste foi de 228% em apenas um ano. Segundo o ex-presidente da Conab, Benedito Rosa, essa reação impacta negativamente e traz incertezas para o processo decisório dos produtores. Ele explica que, no primeiro trimestre deste ano, a relação de troca entre preços dos principais grãos e dos fertilizantes foi favorável para os agricultores e houve uma antecipação de compra dos fertilizantes. No próximo, nós teremos outro cenário e os indecisos já estão refletindo uma preocupação dos produtores de não comprar os números de fertilizantes que planejam utilizar durante o ano, complementa ele. Benedito Rosa alerta que as lideranças dos setores já estão preocupadas com o volume de compras. Ele indica que os produtores devem procurar evitar fazer investimentos ousados. Em um cenário como esse, estamos correndo para ter o maior custo de produção do século, disse Benedito Rosa. E o ex-presidente da Conab, senhor Benedito Rosa, comenta no Paracatu Rural sobre o mercado de fertilizantes, que é o ponto mais crítico da agricultura e deve impactar a produção entre 2021 e 2022, e ainda sobre os problemas de logística que todo mundo está enfrentando. Bom dia, Francis. Bom dia a todos que acompanham o Paracatu Rural. É um prazer falar com vocês todos e passar a minha visão sobre o que aconteceu e está acontecendo e projeções para o 2022 de fatos importantes para a agricultura e o agronegócio brasileiro e o que tudo isso se representa para nós todos. Para mim é uma honra ter a oportunidade de apresentar essa visão para vocês. Comecemos pelo ponto central, eu entendo. Como está inserido o Brasil no mundo e o que está acontecendo com o mundo? Perguntas ambiciosas, mas se as pessoas não tiverem um mínimo de noção sobre o que está acontecendo, ele não vai entender por que o preço do fertilizante subiu tanto, por que a carne está nesse preço, algum descontrole. Ora, é preciso relembrar que o mundo está numa transformação muito rápida do ponto de vista tecnológico, de globalização muito intensa, e tudo isso tem implicações no dia a dia das pessoas, às vezes nos mais distantes rincões do mundo inteiro. E eu lembro que o PIB mundial vinha crescendo a uma média de 6% ao ano. Mas aí, com a pandemia, houve uma desorganização no sistema mundial de logística, de transporte e de demanda por tipo de alimentos que as pessoas no mundo inteiro passaram a tomar mais precaução, armazenar comida e tal. Isso implicou aumento de preço de alguns alimentos no começo e uma desorganização da oferta de sistema de logística, contêineres faltando nos portos, navios com complicação no sistema de seguro, etc., desorganizou o sistema produtivo mundial de tal maneira que atrapalhou, juntamente com uma mudança que está ocorrendo com relação ao uso de energia no mundo. Isso causou muitas transformações. E dentre as quais a crise energética, com tudo isso que repercutiu em termos de produção, de consumo de alimentos e de ureia, de fertilizantes. A desorganização do sistema de oferta de logística no mundo, com o efeito da pandemia, alterou inclusive o ritmo de crescimento econômico do mundo. Mas na Ásia, especialmente China, houve um impacto, mas não foi tão forte quanto na Europa e nas Américas, que foi mais forte. Então, a demanda por alimentos na Ásia continuou forte. Isso significa que os países com competitividade e capazes de oferecer alimentos tiraram proveito dessa situação nesses setores. É o caso do Brasil. Esses dois fatos, aumento da demanda no mundo em função do aumento da renda na Ásia, especialmente China, e busca por alimentos, e do lado de cá, do Brasil, Argentina, Uruguai, a capacidade de entrar no mercado oferecendo o que eles queriam comprar, explica por que os preços subiram.
das commodities, beneficiando o Brasil como fornecedor desses alimentos. Com essa globalização, está explicado por que os preços, como do milho, praticados no Brasil, que antigamente era um mercado nacional, passou a ser ditado por cotações e assim os agricultores do Brasil passaram a acompanhar o que acontece em Chicago a cada dia, para entender qual é o preço do que provavelmente terá o milho aqui no Brasil. Vejam só o grau de integração que nós estamos vivendo. O mesmo com a carne, especialmente a carne bovina, a gente lembra, sabe o que aconteceu em 2021. Esse cenário representa uma oportunidade histórica para o Brasil. Nós tivemos oportunidades maravilhosas do ponto de vista de entrar no mercado, com a borracha, com o açúcar, com o café. Desta vez, o mundo mudou, nós estamos entrando com alimentos mais processados, diversificados, que ativa a economia interna brasileira de outros setores. Por isso é que só o agro em 2021 representou 24% do PIB do país. Sem falar no incentivo que nós da agricultura estamos dando para os outros setores urbanos, os serviços, transportes, enfim, tudo. E essa é uma oportunidade, então, que o Brasil tem que aproveitar, tirar proveito e vai continuar em 2022. Infelizmente, alguns desses impactos significou uma pressão inflacionária, que é um dos problemas que nós estamos vivenciando no Brasil. E continuamos com o senhor Benedito Rosa, depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei PL 4199/2020, que implementa a BR do Mar. A proposta melhora a qualidade e a concorrência na prestação do serviço de transporte de cabotagem, ou seja, o transporte marítimo entre portos brasileiros. Outro ponto central do texto é a possibilidade de ampliar a frota para a navegação de cabotagem e estimular o desenvolvimento da indústria naval, com incentivo à formação de marítimos nacionais e investimentos decorrentes de operações de cabotagem em instalações portuárias. Outro projeto importante para o Brasil foi o Marco Legal das Ferrovias, sancionado pelo presidente. O texto permite à União autorizar a exploração de serviços de transporte ferroviário pelo setor privado, em vez de usar concessão ou permissão. O prazo do contrato poderá ser de 25 anos até 99 anos, prorrogáveis. A proposição prevê que, por meio de convênio, o governo federal poderá delegar a estados, Distrito Federal e municípios a exploração dos serviços segundo as novas regras. O texto permite ainda a outorga de ferrovias em regiões geográficas ou entre cidades nas quais já existem ferrovias. Senhor Benedito Rosa fala sobre a importância da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, e esses projetos essenciais para o agronegócio continuar crescendo em nosso país. No bloco anterior, nós abordamos o Brasil no contexto mundial de pandemia, de crise energética e de pressões na área ambiental. E neste bloco, nós vamos então colocar o foco no que ocorreu dentro do nosso país em termos geopolíticos, especialmente no Congresso. Eu quero lembrar a todos que o Brasil tem uma particularidade que eu não conheço em outros países, a Frente Parlamentar da Agricultura, essa formação de um bloco que defende os interesses da agricultura e do agronegócio. É uma particularidade brasileira e isso significa muito em termos de atuação no Congresso para apresentar projetos de lei, votar e aprovar. E isso nós assistimos durante o ano com satisfação, uma atuação integrada da Frente Parlamentar da Agricultura, presidida atualmente pelo deputado Sérgio Souza, com muita lucidez, muita dedicação,
com a ministra Tereza Cristina, ex-presidente da FPA, e que, se Deus quiser, voltará como senadora para a própria frente parlamentar ou para o ministério, né? E eu quero lembrar que nesse ano se destaca, como todos os anos, a atuação junto à preparação, discussão, aprovação da Lei Orçamentária Anual. Nela, um destaque favorável para a agricultura foi a alocação de 982 milhões de reais para subsidiar o prêmio no programa de seguro rural. Importantíssimo, esse é um mecanismo moderno e que precisa realmente desse dinheiro. Foi mais do dobro do que o orçamento dos anos anteriores. Neste governo, isso foi possível. E já para 2022 também se está prevendo quase R$1 bilhão para essa finalidade. Um outro tema que precisa de reforço esse ano é o programa Alimenta Brasil, que substitui o ex-programa de aquisição de alimentos, o PAA. O recurso é pouco, R$110 milhões, é preciso reforçá-lo durante o ano. Mas outros projetos de leis de importância nesse ano e que tramitaram e foram aprovados agora no fim do ano com uma gestão política do governo muito boa. Primeiro, o projeto BR do Mar. Esse específico e o marco da ferrovia são dois avanços extraordinários acontecidos nesse final de ano que muita gente está passando um pouco desavisado por muita gente. Olha, o governo Bolsonaro teve a firmeza de tocar adiante contra e desmontar o lobby dos concessionários na área do transporte marítimo, de cabotagem. Por isso que os governos anteriores não avançaram no projeto de lei. Essas ideias são discutidas há anos e finalmente foi aprovado. Significará que vai se quebrar monopólio, oligopólio, donos do transporte marítimo. Um país que tem 1.500 quilômetros de costa, com transporte possível de se fazer e barato. Graças a essa lei, haverá um aumento na oferta desse serviço de navios, barcos, de empresas, e isso vai baixar preço, vai baixar custo de transporte. Comida que sai do sul para o norte e vice-versa, fertilizante que vai, volta, entra, isso tudo será muito positivo, junto com o marco da ferrovia, que vai flexibilizar o uso das ferrovias. Esses dois projetos de lei, aprovados agora no fim do ano, sancionados pelo presidente Bolsonaro, terão um impacto positivo. O outro é o PL do autocontrole, que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados, que também não avançou por causa do lobby dos fiscais e outros. Com a aprovação desse projeto de lei, haverá uma diminuição no custo para as indústrias para promover o autocontrole de sua produção, desburocratizando, diminuindo lobby e tráfico de influências. Além disso, a regularização fundiária, importantíssima, inclusive, para as metas na área ambiental. Se a terra não tem dono, quem é que vai cuidar dela? Esse projeto de lei também foi muito importante. E seu Benedito Rosa recomenda cautela para 2022. Confira em instantes. Ô, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros para Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural, e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí,
Põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? O ano 2021 foi marcado pelo crescimento da agricultura e da pecuária do Brasil, e o produtor rural brasileiro continuou cumprindo seu papel de protagonista na produção de alimentos para o Brasil e para o mundo inteiro. O senhor Benedito Rosa disse que o ano foi bom, apesar dos problemas climáticos em algumas lavouras, mas para 2022 existe a cautela e incertezas em razão dos custos de produção. Terminando o ano, todos fazem uma avaliação de suas vidas, etc. Então é hora também de fazer uma avaliação de como foi o ano agrícola 2021, o ano civil, já que o ano safra é um pouco diferente. Neste ano, poderemos classificá-lo como muito bom para algumas commodities em termos de preços, não foi bom do ponto de vista climático para outras lavouras, como foi o caso da cana-de-açúcar, do café, que sofreram com estiagem. Nós já vínhamos de um problema sério de atraso no plantio na safra 2021, que comprometeu a segunda safra de milho, que sofreu com estiagem e que nos levou a um problema sério de pressão de preços de milho para todos os consumidores da avicultura, suinocultura, pecuária bovina, de leite, de corte, etc. Então, eu diria que, a grosso modo, generalizando, o ano agrícola 2021 foi bom. E para 2022, eu não arrisco a mesma frase. Os custos de produção subiram para as nuvens para refletir no próximo ano safra. E o preço do mercado internacional, das commodities, dos produtos que nós exportamos e com reflexo no preço do mercado interno, estão altos, é verdade, mas não têm a mesma trajetória de aumentos que teve os insumos. Isso nos cria uma situação de incertezas, com os custos nas nuvens e nos levando a uma situação na qual a relação de preços entre 1 quilo, uma tonelada, uma arroba do produto da agricultura e o preço dos fertilizantes defensivos, francamente, evoluiu de maneira ruim e penalizando os agricultores em todo o país. Cria, portanto, um cenário de incertezas para a próxima safra com relação à formação de custos e rentabilidade, que é o que mais interessa para todos os agricultores. E neste ano safra, coloquemos a questão das carnes à parte. O mercado internacional foi tão demandante que os preços e as oportunidades para os brasileiros, como grandes fornecedores para o mundo, maior exportador mundial de carne bovina, terceiro de suína, maior de aves, e oxalá daqui para frente a gente também passa a se destacar com carne de peixe, especialmente tilápia, nos colocou num cenário em que a demanda mundial, China à frente, por carnes, motivou a produção e aumentou ganhos nas exportações brasileiras dos diversos tipos de carnes. E, ao que tudo indica, para o próximo ano safra, esses preços se manterão, a demanda mundial vai ser firme para a carne bovina, continua positivamente crescendo para a carne suína, porém, ao contrário da carne bovina, com instabilidades. A China, a Rússia são países que já criaram problemas para o Brasil em função de embargos fictícios sobre problemas sanitários. E a carne de aves tem um mesmo sentido, de mesma direção dos últimos anos e deverá se repetir em 2022, ou seja, um crescimento com uma taxa menor, mas com mais estabilidade. Isso tudo é positivo para o nosso sistema produtivo dessas carnes e aponta para a firmeza e aumento no consumo de milho, em especial, farelo de soja também, para a ração desses animais. Só que esse setor também está com a orelha em pé, porque os custos da ração estão atualmente muito altos e não há sinais que venham a diminuir em 2022. Ao lado de tudo isso, o cenário internacional continua com incertezas a respeito de eventuais ondas e consequências da pandemia sobre os mercados e a demanda mundial quanto a alimentos.
a própria formação de renda, que define não só a abertura de mercados, quanto o volume de demanda. Com relação a expectativas, os agricultores brasileiros estão num cenário de incertezas do mercado, o que nos levou a uma diminuição na compra de fertilizantes defensivos para os próximos plantios. Tanto a segunda safra de milho quanto a própria safra de verão do ano que vem estão num quadro de incerteza que levou os agricultores a comprar menos fertilizantes antecipadamente, como fizeram em 2021. Já houve uma queda, refletindo essa insegurança. E eu acho que o momento é extremamente claro, no sentido de que os agricultores devem ter prudência nesse ano safra, não dar passos maiores do que as pernas, não arriscar a poupança da família, fazendo movimentos ousados num cenário de incertezas. Para não falar na questão do clima, que até agora está muito bom, porque com a ocorrência de laninha intensa, como esse ano, sofre o sul e muita chuva no centro-oeste, norte e nordeste, que é o que está ocorrendo agora, com um efeito muito positivo sobre a lavoura de verão de soja e de milho, até agora. Mas, arrematando toda essa avaliação e perspectiva 2022, é preciso ter claro sobre os efeitos e o comportamento da geopolítica mundial sobre a situação atual e perspectiva de curto prazo. E o cenário é de instabilidade. A relação da Europa com Bielorrússia, com o bloco lá da Rússia, imigrações, cenário de guerra fria entre Estados Unidos e China, tudo isso cria complicações. A antecipação da campanha eleitoral no Brasil, que nem esperou virar o ano, tudo isso aponta para um cenário que complica-se mais ainda com as exigências crescentes de natureza ambiental. O mundo inteiro, com a globalização intensa, está mais ativo, cobrando mais com relação aos sistemas de produção alimentares, o respeito ao meio ambiente e a qualidade do alimento que cada consumidor compra no mundo inteiro. Esse é o cenário para 2022. Meu amigo Francis e os amigos e amigas que acompanham esse prestigioso programa do Paracatu Rural, desejo a todos felizes festas de fim de ano, paz e tranquilidade para as famílias e para o nosso país, e em especial que as coisas evoluam bem para todos os agricultores do Brasil, de todas as atividades, e que Deus nos ajude a todos e que os brasileiros tenham mais flexibilidade com relação ao que ocorre no mundo político. Separemos, especialmente nesse ano, o que é de interesse do Brasil, os projetos, as leis e tudo mais que são de interesse do Brasil, daqueles que são de interesse do partido ou de um político egoisticamente falando, que coloca os seus interesses acima dos interesses do Brasil. O presidente Bolsonaro enfrentou barreiras que outros presidentes não quiseram enfrentar e conseguiu avanços consideráveis, como a lei da BR do Mar, o marco legal das ferrovias, o sistema de autocontrole, temas que os governos anteriores não quiseram enfrentar, o governo atual enfrentou e está conseguindo um avanço muito grande. E da mesma maneira esperamos que se consolide a questão da regularização fundiária, especialmente para a região norte do Brasil, em terras públicas, de modo que a atenção com o meio ambiente, no norte do país em especial, possa lograr mais efeitos, já que quem não tem propriedade da terra não vai cuidar dela. E as ações de fiscalização, os compromissos que o Brasil firmou, que sejam respeitados de modo que o país tenha a respeitabilidade e continue desempenhando um papel que nós brasileiros e o mundo espera da agricultura e do país, em benefício dos próprios agricultores, do país e do planeta, já que o Brasil é um ator importantíssimo no cenário mundial.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, lista de transmissão, grupos do Facebook, no Story do Instagram, no seu Telegram. O Paracatu Rural vai ficando por aqui, neste último programa do ano, desejando a você 2022 abençoado por Deus. Obrigado aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox. Também estamos no Telegram. Pesquise aí em todos esses aplicativos e acompanhe o nosso conteúdo. É um prazer ter você conosco. É só pesquisar por Paracatu Rural. Abraços para você que nos acompanha pelo nosso site, paracaturural.com. Vai lá no nosso site, coloque o nosso site como sua página inicial. Estamos de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, domingos às 6 horas da manhã, na Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Frequência 96,5 MHz. Também estamos na antena parabólica. Frequência 3.665 MHz. TV Milagro. Agradecemos nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais e também o Colégio Atenas. Nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, do INMET, Marcelo Líderes, do IBRAF, Lício Pena, da AMIPA e também o senhor Benedito Rosa. A equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora. Beijo para minha querida esposa Paula. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.